o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A edição de hoje do SBT Brasil começa com uma grande operação da Polícia de São Paulo para desmantelar uma quadrilha que roubava celulares e, com os dados bancários e também a agenda dos contatos, aplicava golpes. Os criminosos usavam fotos reais de pessoas conhecidas pelas vítimas em mensagens por aplicativos para pedir dinheiro. Foram apreendidos. A Polícia Federal disse hoje que Elias Maluco escreveu cartas de despedida à família. O traficante condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes foi encontrado morto ontem dentro da cela na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. A principal hipótese é de suicídio. E vamos a outras notícias pelo Brasil. 3 assaltantes abordaram o carro de um empresário. A empresa também vai mapear e monitorar fornecedores. Veja no próximo bloco. Justiça suspende a convocação e desconto de salários dos peritos do INSS. Estado de São Paulo promete aplicar vacina chinesa contra a Covid-19 na primeira quinzena de dezembro. Libertadores no SBT, os preparativos do Palmeiras contra o Guarani. E no Grenal, o Inter quer acabar com os 9 jogos de invencibilidade do Grêmio. O SBT Brasil volta já já. A queda de braço entre peritos e o INSS continua. A Justiça Federal suspendeu a volta ao atendimento presencial dos médicos e proibiu o desconto nos salários. Agora, quem perde é a população. Pelo menos 8.000 perícias não foram realizadas e terão que ser reagendadas. Agora, para a gente receber essa luta. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que pretende começar a aplicação da vacina chinesa na população do estado já na primeira quinzena de dezembro. Segundo Dória, 95% dos testes com a Coronavac na China não tiveram reações adversas. A vacina ainda não tem a aprovação da Anvisa. Mas não é tendência geral no estado. A média móvel de contaminações e mortes no Brasil continua em alta na comparação com 2 semanas atrás, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Alarmante. E segundo o Ministério da Saúde, quase 4 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Brasil. A Janssen, empresa farmacêutica que pertence ao grupo americano Johnson & Johnson, deu início à fase 3 de estudos para a vacina Covid-19. Os testes contam com voluntários, inclusive aqui no Brasil. O grande diferencial desse imunizante é que ele prevê apenas uma dose. O local afirma que o material é higienizado depois da saída dos clientes. O desemprego aumentou quase 28% entre maio e agosto no Brasil. Já são 13 milhões de pessoas sem trabalho, em qualquer área. Não vou desmolecer de jeito nenhum. O presidente Jair Bolsonaro chegou no fim da tarde a Resende, no Rio de Janeiro. Ele deverá passar a noite no alojamento da Academia Militar das Agulhas Negras. Antes da viagem, o presidente justificou o cálculo para chegar ao valor de $1.000 divulgado no discurso da Assembleia Geral da ONU para o auxílio emergencial. Logo pela manhã, Jair Bolsonaro aparece na categoria Líderes e Felipe Neto entre os ícones do ano. Parabéns, Felipe. A Defensoria Pública do Distrito Federal recomendou ao Banco Central e à Casa da Moeda mudanças na nota de R$200 que foi lançada este mês. O problema é a dificuldade das pessoas com deficiência visual para identificar a cédula. Ela mal chegou e já está dando o que falar. O motivo, a nova nota de R$200 tem mudanças na nota de R$200. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute neste momento o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. E quem acompanha a sessão é a repórter Liane Borges. Boa noite, Liane. A votação já começou? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Ainda não. Neste momento, Witzel apresenta a sua defesa aqui na LERJ. Ele desistiu de comparecer presencialmente e está fazendo isso por videochamada. Depois que ele terminar, aí sim começa a votação propriamente dita. Estão aqui, no momento, 69 deputados presencialmente ou então também em casa. E são necessários 47 votos para a aprovação do processo de impeachment.
Caso seja aprovado, o processo ainda vai para o Tribunal de Justiça do Rio, onde será formada uma comissão composta por desembargadores e parlamentares para analisar a questão. Nesse período, o governador continua afastado por mais 180 dias. Witzel é acusado de chefiar um esquema de corrupção no governo do Rio, junto a organizações sociais que estão na pasta da saúde, inclusive durante a pandemia. Marcelo. Obrigado, Liane Borges, pelas informações. A equipe econômica esteve reunida hoje em Brasília para discutir a reforma tributária e o novo programa de transferência de renda. O governo discute a criação de um novo imposto para compensar a arrecadação perdida com a desoneração da folha de pagamento. No Palácio do Planalto, ministros e líderes do governo. Eu acho que é uma boa troca. A entrevista completa com o ministro Rogério Marinho você vê no Poder em Foco, que vai ao ar no domingo, logo após o programa Silvio Santos. A Advocacia Geral da União promoveu de uma vez só 606 procuradores federais para a categoria especial, ou seja, o topo da carreira. Com isso, os salários deles sobem de 24 mil para 27 mil reais. 303 procuradores foram promovidos por antiguidade e outros 303 por merecimento. Com essa promoção, 92% dos procuradores federais passam a ganhar o teto da categoria. A AGU argumenta que as promoções são realizadas semestralmente todos os anos e que as vagas nas categorias observam critérios objetivos. Tocar numa superfície em um lugar público se tornou algo de risco por causa da pandemia. Maçanetas, corrimãos e botões de elevador podem estar contaminados pelo novo coronavírus. E pensando nisso, uma empresa da Grande São Paulo criou um adesivo de prata anti-Covid. Agora, muito mais tranquilo, mais operacional, mais funcional. O número de infectados pelo novo coronavírus no mundo ultrapassa a marca de 31 milhões. Na França, o novo aumento de casos fez o governo decretar o fechamento de bares e restaurantes. Os estabelecimentos de Marsella... Mais 4 jogadores, entre eles o titular Rodrigo Caio, o técnico Domenico Torrent e um dirigente do Flamengo, receberam resultado positivo para o novo coronavírus. Com isso, já são 11 atletas afastados dos treinos e, por causa do surto, o clube carioca tentou adiar a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A CBF, porém, não aceitou esse pedido e disse que o confronto está mantido para o domingo em São Paulo. E por falar em Flamengo, Raquel, o time rubro-negro venceu o Barcelona em Guayaquil pelo Grupo A da Libertadores. Pelo Grupo D, o São Paulo tropeçou diante da LDU, também no Equador. E logo mais tem clássico brasileiro com Internacional e Grêmio pelo Grupo E. As duas equipes fazem uma boa campanha na competição, mas o Inter quer quebrar o jejum de 9 jogos sem vitória sobre o maior rival. O tricolor paulista por 4-2, também no Equador. E vamos ao vivo até Porto Alegre, onde daqui a pouco tem Grenal. Que expectativa, hein? O repórter Glauco Paza está lá dentro do Beira-Rio. Boa noite, Glauco. Ouvi dizer que a gente tem alguns personagens aí para o clássico e também marcas pessoais a serem batidas. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite a todos. Pois é, nós temos aí personagens que vão fazer mais um capítulo dessa história. Do lado do Internacional, o D'Alessandro pode chegar a 500 jogos. O argentino, que conseguiu recentemente a cidadania brasileira. Dá para dizer que é mais gaúcho do que argentino, encarnou bem o que é um Grenal. Do lado gremista, o técnico Renato Portaluppi pode chegar a 365 jogos no comando tricolor, desbancando o Luiz Felipe Scolari, que é o segundo técnico que mais comandou o Grêmio. Portanto, são histórias à parte deste Grenal, que já é histórico. Voltamos ao estúdio. E depois do intervalo tem mais Libertadores no SBT. O Palmeiras encara o Guarani daqui a pouquinho e pode garantir a classificação antecipada. Ao vivo, os palpites de Théo José para a rodada desta noite. E o adeus ao rei do show brasileiro, Gerson King Combo. Vamos dar as mãos em todos os hinos. Somos todos irmãos. O SBT Brasil volta já já. Roda Jequiti.
A União Europeia apresentou hoje um novo plano para tentar resolver a crise migratória. Se a proposta for aprovada, os países do bloco que se recusarem a receber migrantes e refugiados terão que custear a repatriação dos estrangeiros que tiverem os pedidos de asilo uma negados. canetada que pode decidir o destino delas. Já aqui no Brasil, a Força Nacional enviou um reforço com mais de 40 bombeiros para ajudar no combate às queimadas no Pantanal. Os incêndios, que já acontecem há mais de 2 meses, agora ameaçam comunidades ribeirinhas. Então, afeta totalmente a biota, tanto terrestre quanto aquática. A maior parte dos conflitos por território na Amazônia ocorre em território brasileiro. E a principal causa dessas disputas é o agronegócio. Os dados estão no relatório da Pastoral da Terra, divulgado hoje. E vamos voltar a falar de futebol. O Palmeiras joga esta noite pela Conmebol Libertadores e, se vencer, já garante a classificação no Grupo B com 2 rodadas de antecipação. O clube brasileiro está em Assunção, no Paraguai, para encarar o Guarani. E, para manter a boa fase, conta com o talento de... Se é assim, boa sorte ao Palmeiras, que é o melhor time brasileiro na competição. A transmissão dessa partida será do Theo José, que narrou a vitória palmeirense da semana passada. Boa noite, Theo. Será que o Palmeiras mantém essa invencibilidade hoje? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite para os amigos do SBT Brasil. Pois é, o Palmeiras, juntamente com o Nacional do Uruguai, as duas equipes que têm 100% de aproveitamento nessa fase de grupos da Libertadores da América. Se vencer hoje, o Palmeiras chega à sua 4ª vitória, chega a 12 pontos e garante a sua classificação para as 8ª de final. Saiu a escalação do Palmeiras e o Vanderlei Luxemburgo aposta na garotada, entrando Danilo no lugar do Ramires e lá na frente o Gabriel Veron no lugar do Rony. Só que pela frente o Palmeiras vai ter um adversário muito duro. Há 6 anos e meio o Guarani não sabe o que é perder na sua casa no Defensores del Chaco. E precisa dessa vitória para continuar lutando pela classificação nas 8ª de final. É sintoma de um grande jogo. É mais uma decisão na Libertadores da América, aqui no SBT. Encontro marcado a partir das 9h15 com Guarani e Palmeiras. Voltamos com vocês nos estúdios do SBT Brasil. Obrigada, Theo. Os jogos Guarani, Palmeiras e Internacional e Grêmio poderão ser acompanhados também pela internet. No site do SBT você pode escolher qual assistir. E vamos agora ao vivo, né, até o Paraguai. Assunção, no Paraguai, onde daqui a pouco o Palmeiras vai enfrentar o Guarani. Do estádio Defensores del Chaco, fala o repórter André Galvão. Boa noite, André. Tem alguma novidade na escalação do Palmeiras aí? A gente viu já o Theo falando, né? O que mais que você conta pra gente? Boa noite, Marcelo. São 3 novidades na equipe do Palmeiras, todas do meio para frente. Lucas Lima, recuperado de lesão, está de volta ao meio-campo. E no ataque, uma dupla nova. Gabriel Veron ganha a oportunidade no time titular, jovem talento de 18 anos, ao lado de Luiz Adriano. Ele que não jogou contra o Bolívar em La Paz e está de volta hoje, artilheiro do Verdão na Libertadores com 4 gols, incluindo os 3 gols que ele marcou na vitória diante do mesmo Guarani do Paraguai no primeiro turno da Libertadores. É daqui a pouco, ao vivo e exclusivo, Guarani do Paraguai e Palmeiras. Voltamos ao estúdio com vocês. Obrigado pelas informações. E o corpo do cantor e compositor Gerson King Combo, pioneiro da Black Music no Brasil, será enterrado amanhã no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro. Ele morreu ontem aos 76 anos em decorrência de uma infecção generalizada e complicações do diabetes. Gerson King Combo, muito prazer. Conhecido como o Rei. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Jequiti apresenta série